A gente me perguntou nos últimos dias por que, que a NASA não escolheu o Falcon Heavy, que no caso é esse daqui, o Falcon Heavy, para lançar a Orion, tá bom? Porque o Falcon Heavy não é uma boa espaçonave, né? Um bom foguete, um bom sistema de lançamento, tá? Só que tem algumas questões. Bom, o Falcon Heavy, ele até conseguiria lançar a Orion para uma órbita boa, tá? Mas ainda não o que eles chamam de TLI, que é a Translunar Injection, tá bom? Que é a injeção translunar. Porque ele não tem capacidade de carga para tal, tá? Então, pronto, resolvido? Não, não é. Essa opção já foi considerada há um tempo atrás pela NASA, tá? Então a NASA, ela chegou a discutir durante um tempo de trocar o SLS pelo Falcon Heavy para lançar a Orion. Só que isso aí dependeria de algumas coisas, tá? Como por exemplo o Falcon Heavy, perdão, ser totalmente descartável, tá? Só isso aqui seria já complicado, mas daria para fazer, porque seria bem mais barato do que um SLS. E ele dependeria de um kickstage, provavelmente, tá? O que é um kickstage? Tá bom? Temos o foguete aqui, depois que ele lançou a carga, temos a Orionzinha aqui, ó, bonitinha, com seus painéis solares aqui, tal. E temos aqui o módulo de serviço e a cápsula em si, tá bom? Só que ele precisaria, depois que vai feito a partir do segundo estágio aqui, lançando, fazendo uma injeção orbital, ele ainda precisaria de um estágio adicional aqui, tá bom? Um estágio adicional para fazer esse aumento da órbita, tá? Então vamos dizer que ele ficaria aqui sem o kickstage, tá? Mas ele precisaria vir até aqui. Então essa diferença aqui de aumento de órbita seria feita com esse kickstage, que é uma espaçonave adicional, por exemplo, como o Photon da Rocket Lab, tá bom? Pedro, mas isso aqui é um problemão para poder desenvolver? Sinceramente, para quem desenvolveu um foguete como o Falcon Heavy, não. Sinceramente, não é, tá? Então, e a SpaceX também poderia utilizar soluções de outros parceiros de mercado para resolver esse problema, como outras empresas já fizeram, tá? Ou seja, em vez da gente da SpaceX ir lá e desenvolver um kickstage, não, vai lá, pega um kickstage pronto, adapta, que é bem possível, isso foi feito dezenas de vezes na história da indústria, tá? E toca a parada para acontecer. Por que que não aconteceu? Por que isso não aconteceu? Isso não seria bom, porque você conseguiria lançar ali uma Orion e um Super Heavy, desculpa, um Super Heavy, agora foi o que eu vacilei, um Falcon Heavy, por algo na casa de $1 bilhão. Aí você fala assim, nossa Pedro, mas ainda é cara? É porque a Orion é muito cara, tá? A Orion é realmente muito cara. Mas você conseguiria ir na casa do 1 bilhão, 1,1, talvez até um pouquinho mais. Mas não são 4,1 bilhões, né? Porque por mais que o Falcon Heavy não seja tão caro quanto um SLS, a Orion é muito caro. Então eu tô falando, considerando a Falcon Heavy mais Orion, tá bom? Existe no Senado americano quem faz o controle orçamentário da NASA. A NASA pede o orçamento, tá bom? Ela vai lá e pega o seu orçamento e manda para o Senado, tá bom? O Senado tem a Space Commission, ela que vai lá e vai dar o ok ou não ok para o orçamento da NASA, tá? E aí, a NASA vai lá e fala, ó, eu quero gastar, sei lá, 30 bilhões, vamos supor. E chega lá e pede pro Senado, fala, ó, Senado, eu quero gastar isso aqui, tá bom? Quero gastar isso daqui. E aí o Senado fala, ó, sim, não, vai gastar tanto aqui, tanto lá, não vai gastar tanto nisso aqui, nisso aqui, outro vai investir nesse projeto, tá? Isso é um acordo que chega ali entre a NASA e todo o Congresso e tal. Mas chegou a ser um ponto ali que o Jim Bridenstine, na época, administrador da NASA, foi questionado sobre essa questão de usar o Falcon Heavy como veículo lançador da Orion. E ele foi rechaçado pela comissão. Mas muito rechaçado. Assim, foi porque o SLS ele é um projeto político, né? Ele é um projeto político. Ele não é um projeto espacial puro. Ou seja, ele não está ali. O objetivo dele não é cumprir metas espaciais. O objetivo dele é dar empregos. É um programa de empregos. E não um programa de lançamento espacial. Ou seja, por que gastar 1 bilhão se você pode gastar 4,1 bilhões por lançamento? Entendeu? Então, esse tipo de coisa é complicado. Um lançamento para a Lua é caro? Sim.
Vai ser sempre caro? Durante um bom tempo, a princípio, sim. Mas tem como você fazer as coisas de uma forma mais em conta. A NASA e tem gente na NASA que pensa dessa forma também, mas a maioria do Senado, como ganha muito voto, tá? Ganha muito voto fazendo isso, tá? Mantendo esses empregos, esses cabides de empregos para essas empresas mais tradicionais, como a Boeing, como a Northrop Grumman, como a Lockheed Martin e o LA e tudo mais. Então, foi decidido que isso não seria feito. Por isso que, a princípio, um dos motivos do Falcon Heavy não lançar a Orion e não fazer as missões Artemis, tá? É porque o Congresso americano basicamente não quis, tá? Não quis. Ah, Pedro, seria difícil? Lógico que seria difícil, mas tá sendo fácil lançar o SLS? Alguém acha que tá sendo fácil lançar o SLS? Alguém acha que foi fácil produzir o SLS? Alguém acha que foi barato produzir o SLS? Não. Então não é uma questão de engenharia aí, vamos ser bem sinceros. Né? Existe uma questão de dificuldade, mas dificuldade que não existe na indústria, indústria aeroespacial sem dificuldade não é indústria aeroespacial. Tá? Ou seja, existe toda uma questão política porque não foi lançado com o Falcon Heavy. Ah, mas poderia ser lançado no Delta 4 Heavy, como eu vi aqui nos comentários. Talvez até poderia, que o Delta 4 Heavy tinha uns outros problemas ali que é um pouco mais complicado. A capacidade de carga dele é bem menor. Ele chegou a ser lançado, mas para a órbita terrestre. Tá? Mas quem não quis mesmo foi o Senado que quis bater na tecla do projeto do SLS. Beleza? Justo ou não é justo? Deixa aí nos comentários que queremos saber a sua opinião.